Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir com as produções através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, como este episódio aqui, onde eu respondo as suas dúvidas sobre Harry Potter, ou melhor, eu tento responder, né? Porque vocês são bem criativos e perguntam umas coisas que eu não tenho como saber. Mas sem mais enrolações, se você quiser mandar sua pergunta, QR Code aqui na tela ou link na descrição. A nossa primeira pergunta é de Juju Bassaura. Juju Bassaura. Trouxas podem pegar doenças mágicas? Se sim, como o Ministério da Magia lida com essa situação, já que pode expor o mundo mágico? Pergunta muito interessante. Normalmente, doenças mágicas, elas são muito mais perigosas para os trouxas, mas eles podem pegar sim. Na maioria das vezes acaba sendo fatal, porque a fisiologia dos bruxos e dos trouxas é levemente diferente, mas, por exemplo, se um bruxo pega uma gripe, um resfriado de origem mundana, como um trouxa, facilmente ele se cura. Agora, se um trouxa pegar não tô dizendo que existe, mas vamos supor que exista uma gripe bruxa, vai ser muito mais difícil para ele. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que existe. No mundo trouxa existe a varíola, certo? No mundo bruxo existe a varíola de dragão. A varíola de dragão, ela vai ser muito mais agressiva. Se muitos bruxos morreram de varíola de dragão, pô, um trouxa vai ter mais ainda. Agora, como o Ministério lida, provavelmente como ele lida com todas as situações que envolvem magia e trouxa. Eles cuidam da forma que precisa cuidar e depois alteram a memória, né? Se o bruxo acabar sobrevivendo e tudo, eles alteram a memória, apagam a memória para não ter nenhum incidente. Ou se o caso for muito grave, aí entra a sessão de desinformação, que é justamente a sessão responsável para criar algum tipo de mentira sobre aquela situação para os trouxas acreditarem, e aí eles passam para os trouxas essa versão, tipo, sei lá, nossa, um trouxa foi atacado por um dragão, tipo assim, não, ele não foi atacado por um dragão, ele tava sob efeito de bebida e achou que tinha visto um dragão e era uma pipa, sei lá, eles vão inventar uma mentira, é assim que funciona a sessão de desinformação, sabe? E aí as autoridades trouxas vão lá e vão repassar isso, vão repassar esses casos. É mais ou menos assim que funciona. Próxima pergunta é de Danis Portela 04. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Meu querido, baseado no seu conhecimento, Dumbledore é mais poderoso que Gryffindor ou Salazar? Quem venceria num duelo? Um abraço, meu queridão. Um abraço também. Cara, pergunta difícil, né? É muito difícil você medir capacidade dos bruxos em duelo, sendo que são bruxos de tempos muito distantes, né? O Salazar, o Godric, assim como a Helga, como a Rowena, eles eram tidos como os bruxos mais talentosos de seu tempo. Eles eram tidos como grandes bruxos. E o Dumbledore também é o bruxo mais poderoso de seu tempo. Então eu acredito que dava uma briga bem boa, principalmente porque o Godric Gryffindor era um exímio duelista. Só que eu ainda acredito, pelo que nós conhecemos, a gente conhece muito do Dumbledore e a gente conhece pouquíssimo dos fundadores. Então, eu acredito que não dá pra gente chegar numa resposta honesta, sabe? Tipo assim, pô, a gente precisaria muito conhecer muito mais dos outros personagens também. Então, sinceramente, infelizmente é uma resposta que eu não sei formular essa resposta. Eu não consigo chegar, assim, sei lá, só se eu pensasse muito, eu ainda acho que não ia conseguir chegar numa resposta, porque a gente não conhece muita coisa dos fundadores. Eu acho que daria um bom duelo, tenho certeza que daria um ótimo duelo, eles seriam muito equivalentes assim, mas quem levaria melhor não consigo te dizer. E você, consegue? Você aqui embaixo consegue chegar numa conclusão de quem seria melhor? Próxima pergunta é de PMião. Fala, Caco, tudo certo? Tudo certo, e você? Por que a mãe do Voldemort não se tornou um obscurial se ela também não conseguia realizar magia de forma normal? Pergunta boa, só pra contextualizar quem não sabe o que é um obscurial, é um bruxo ou bruxa que quer se livrar de sua própria magia porque foi reprimido, oprimido de alguma forma, e essa magia não controlada acaba se voltando contra a pessoa, e aí nasce um parasita chamado Obscurus que se alimenta dessa pessoa, e aí normalmente eles não passam de 8, 9 anos, a maioria acaba morrendo, mas existiram casos de obscuriais que viveram mais, como a Ariana Dumbledore, que tinha 14 anos, e o Credence, que tinha mais de 20 anos. Agora, por que a mãe do Voldemort não se tornou um
obscurial porque ela não reprimia magia de forma a odiar a magia. Ela não se sentia confiante de realizar magia diante do seu pai e do seu irmão. Então ela acabava ficando nervosa, aí isso acabava atrapalhando ela, mas não a ponto dela desenvolver um Obscuros. A próxima pergunta é de Gabi Maia 2190. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Sou apaixonada por Harry Potter e também por história. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre como ficou o mundo da magia durante as 2 guerras mundiais. Amo o canal e obrigado por manter a magia acesa em nossos corações. Muito obrigado pelo carinho. Eu também gosto muito de história. E assim, o que se sabe aqui no Mundo Bruxo, durante a Primeira Guerra, o Newt fala que cuidou de dragões na frente oriental, que ele lidou com dragões na frente oriental. E se sabe que o governo bruxo tinha um programa para ajudar o governo trouxa durante a Primeira Guerra, e inclusive os dragões eram usados como uma espécie de força aérea pelos bruxos, e é por isso que o Newt cuidava desses dragões, mas aí acabou não dando certo, isso era sigiloso, acabou não dando certo porque só o Newt conseguia lidar com os dragões e os outros treinadores acabavam sendo atacados de alguma forma e não rolou. Agora, durante a Segunda Guerra, eu sei que o Ministério da Magia, pelo menos o britânico, foi mais incisivo na questão de que proibiu o mundo bruxo de intervir na Guerra dos Trouxas. Mas mesmo assim, tiveram bruxos que foram contra isso, inclusive um cara chamado Henry Potter, que teve até problemas na Suprema Corte dos Bruxos por conta disso, porque ele acreditava que os bruxos deveriam sim ajudar os trouxas, mas o que se sabe é isso, que nessa Segunda Guerra o governo bruxo preferiu não intervir. A próxima pergunta é dele próprio, Lord Valdemar. Olha só, e se o Voldemort usar um cadáver de Horcrux, ele ganha vida? Já que teoricamente alma mais corpo é igual a vida? Que perguntinha sacana, hein, meu queridão? Vocês gostam de fazer umas perguntas que me deixam sem chão aqui, né? Cara, eu acho que não ganharia vida porque nada ressuscita os mortos, certo? Por exemplo, dá pra fazer um Inférios, que é reanimar um cadáver através de magia das trevas. Vai ser uma pessoa viva aquilo? Não. Vai ser uma marionete, um corpo comandado por magia das trevas. Agora, eu acho que não. Eu acredito que mesmo uma parte da alma do Voldemort em um cadáver não faria com que este cadáver ganhasse vida. Porque acredito que no mundo bruxo, a concepção de vida é uma coisa um pouco complexa, o lance de alma e tal. E aí eu não acredito que parte de uma alma que já é tão fragmentada como a do Voldemort seria capaz de fazer um corpo viver, entendeu? Um corpo já morto viver. Eu acredito que não, mas eu posso estar errado. Vai que um pedacinho da alma do Voldemort em um corpo morto faz esse corpo, sei lá, pelo menos chegar próximo do que o Inférios é. Talvez, nunca se sabe, não saberemos a resposta, a não ser que a própria autora da história fale, olha, isso pode acontecer ou não pode acontecer. Pergunta muito boa, tá? A próxima pergunta é de Abner Oliveira C. Salve, salve, Caco. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Sobre desaparatar, não tem uma certa precisão, porque logo o bruxão Dumbledore deixou o Harry no meio do brejo em Enigma do Príncipe. Pô, mano, isso daí é vacilo do filme. Deixou o menino Harry mesmo lá no brejo, né? Molhou tudo as calças, o tênis atolado lá. É a pior sensação do mundo é você tá com tênis meia e você atolar o pé na água e entrar água no tênis e molhar tudo a meia. Nossa, isso pra mim é assim, é tenso. Mas não, isso daí é só do filme. O Dumbledore e o Harry aparatam num lugar ali certinho, bonitinho. Inclusive o Dumbledore continua com o Harry ali na toca, conversa um pouco com a Molly. É só no filme que ele deixa o Harry lá sozinho, né? A próxima pergunta é do Edson Barbosa. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns pelo seu trabalho, você é simplesmente incrível. Muito obrigado. Por que o Ministério da Magia não usa a poção Veritaserum em seus julgamentos? Já procurei no seu canal sobre isso, mas não achei. Eu já devo ter falado em algum papo furado da vida aqui, mas não chegou a ser título de vídeo, então mais difícil de achar mesmo. Simples, Veritaserum pode ser burlado. Uma pessoa que é muito boa em oclumência consegue burlar o Veritaserum. Aí não se usa em audiências ou julgamentos justamente porque pode ser burlado. E complementando também a sua pergunta, vou botar uma outra curiosidade aqui. Por que eles não usam memórias, penseiras, enfim? A gente também viu que dá pra se alterar memórias. A gente tem um exemplo disso com o Slughorn. Ele alterou uma memória pra ela passar a ser a verdadeira. Claro que a memória é mais fácil de identificar se for alterada, né? Dependendo da forma que ela for alterada, mas não se usa esses métodos nas audiências. A próxima pergunta é do El182. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, uma dúvida sobre Bellatrix. Por que ela seguia tão fanática o Tom, sendo ele um mestiço? Nenhum dos comensais sabia sobre o pai trouxa de Tom? Cara, a resposta pra isso é muito simples. Hipocrisia. Nem os bruxos
puro sangue eram bruxos puro sangue. E eles sabiam disso. Eles sabiam que muito do que eles falavam era mentira. Eles sabiam que eles estavam propagando mentiras. Eles sabiam. A Umbridge, por exemplo, ela não era comensal da morte, mas ela liderava ali a comissão de registro dos nascidos trouxas. Aquele medalhão, ela falava que era da família Selwyn, que ela era de origem da família Selwyn, que era puro sangue, que não sei o quê. E a mãe da Umbridge era trouxa. Tipo, ela sabia que ela tava mentindo que ela era puro sangue. E ela tava colocando ali nascidos trouxas, mandando pra Azkaban. Por puro preconceito mesmo. E um preconceito infundado até. Com o Voldemort era a mesma coisa. Você acha que os comensais da morte ligavam se ele era puro sangue ou não era puro sangue? Ele era o Voldemort. Ele era o bruxo das trevas perigoso e que fornecia pra eles a violência que eles queriam e tudo que eles achavam ideal pro mundo. Então assim, por isso que ela continua seguindo ele. A próxima pergunta é da Natália Lourenço. E aí, bruxão, beleza? Beleza, e você? Caco, por que em Pedra Filosofal Hermione disse que foi ela que soltou o trasgo se tinha sido o professor Quirrell? Desculpa se já respondeu essa, valeu, abraço. Abraço pra você, eu acho que nunca respondi, pelo menos não me lembro. Ela não fala que soltou o trasgo, ela fala que foi procurar o trasgo e que os meninos foram ajudá-la, né? Que se não fosse eles, ela estaria encrencada ali, poderia estar morta. Ela fala isso porque ela estava chorando no banheiro, justamente porque o Ron acabou falando dela e ela ouviu ali e foi pro banheiro chorar. Então, ela ficou com medo de colocar o Ron e o Harry ali numa situação ruim, de acabar entregando eles acabarem se ferrando e também demonstrando gratidão que eles foram até lá salvá-la. Então é por isso que ela mente. E a nossa última pergunta, mas não menos importante, é da Becca Moretti. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Minha pergunta parece boba, mas é o seguinte: o que aconteceria com o Harry se ele simplesmente não quisesse ter ido pra Hogwarts? Aconteceria que ele seria um maluco, né? Convenhamos e convenhamos aqui. Vivia uma vida, assim, não quero falar palavras feias, mas ele vivia uma vidinha michuruca ali com os Dursley, né? Mas não, a pergunta é curiosa. O estudo em Hogwarts não era obrigatório. Os bruxos, eles podiam ser educados em casa. O Harry, a partir do momento que ele sabe que ele é um bruxo, no caso, né, em Hogwarts eles achavam que o Harry sabia, né? Que lá na carta tava tudo escrito, que o Dumbledore deixou. Ele não sabia, ou pelo menos, sei lá, não esperava que os Dursley, por pior que fossem, mentiriam sobre ele ser um bruxo, né? Então, assim, o Harry sabendo do mundo bruxo, ele teria que obedecer às leis. Ele poderia não ir pra escola, ele poderia não ir, não era obrigado. O estudo em Hogwarts não era obrigatório, mas ele estava sob as leis do Ministério da Magia, entendeu? Ele tinha que, de alguma forma, aprender a controlar a magia dele, aprender a fazer alguma coisa, sabe? Então, ele teria que fazer isso. Alunos nascidos trouxas, por exemplo, que não sabe que é bruxo, aí recebe um comunicado, uma visita ali de um funcionário do Ministério ou de Hogwarts, de alguém de Hogwarts, e aí a partir do momento que ele sabe, ele é inserido no mundo da magia, que ó, pô, você é um bruxo e tal, ele também tem que seguir as regras do mundo bruxo e as leis do mundo bruxo. E aí pode estudar em casa, só que para um nascido trouxa é muito mais difícil, né? Porque seus pais são trouxas. Só quando o Voldemort assume o controle das coisas ali que o estudo em Hogwarts passa a ser obrigatório, porque daquele jeito ele tinha um certo controle sobre as crianças desde cedo. Ele poderia erradicar os nascidos trouxas mais fácil, já que, pô, nascido trouxa vai pra Hogwarts ali, sabe que é nascido trouxa, tava enrolado. E os puros e mestiços que estavam ali poderiam ser mais facilmente moldados na doutrina dele. Por isso que era obrigatório quando ele tomou o regime. Mas antes dele tomar o regime não era. Então, se o Harry não quisesse ir pra Hogwarts, ele poderia só continuar vivendo a vida dele. Mas agora, quem é que escolheria não ir pra Hogwarts, né? Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um like, de comentar aqui embaixo. Sinta-se à vontade para complementar qualquer resposta, para dar a sua opinião. O campo de comentários está aí para isso. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.